Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica e autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Como palavra de Deus, nós temos Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13, Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 15, Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Neste 12º domingo do tempo comum, vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem. O grande tema da palavra de Deus este domingo é justamente a dificuldade de ser profeta, de anunciar e testemunhar a palavra de Deus. Pois, na primeira leitura, Jeremias capítulo 20, versículo 10 a 13, nós temos uma espécie de lamento que o profeta Jeremias faz diante da sua situação existencial de perseguição que ele está sofrendo. Ele profetizou em Judá às vésperas do exílio da Babilônia. Ele era da opinião de que o rei de Judá deveria se submeter à Babilônia a fim de não sofrer uma grande derrota, uma catástrofe. Mas o rei não quis ouvir, o perseguiu, E o profeta lamenta a perseguição e a falta de acolhimento de sua profecia, de sua palavra de Deus dirigida para salvar o reino de Judá. Então, na primeira leitura, nós temos uma situação de perseguição do profeta Jeremias. No Evangelho, nós vamos ter a mesma coisa. Mateus capítulo 10, versículo 26 a 33. Porque Jesus, ao enviar os apóstolos em missão, diz a eles que eles não podem ter medo daqueles que são capazes de matar o corpo. Ou seja, Jesus está dizendo verdadeiramente que os discípulos haveriam de ser perseguidos, haveriam de ser martirizados, porque pelo fato de serem profetas tal como Jesus, eles haveriam de ser incompreendidos e ser perseguidos por aqueles que não quisessem acolher a sua pregação. E é muito interessante isso. Então, o paralelo está evidente. Os discípulos de Jesus, pelo fato de serem profetas, porta-vozes da palavra de Deus, de anunciar o bem, a verdade e a justiça no mundo onde reina o pecado, eles também haverão de ser perseguidos. Mas o interessante está no final, que o final se trata de uma retórica utilizada pelo evangelista Mateus para estimular a todos os discípulos de Jesus a, de fato, testemunharem, serem mártires, terem a coragem de dar a própria vida por amor a Jesus. Todo aquele que se declara diante dos homens a favor de Jesus, Jesus o declarará diante do Pai. Mas todo aquele que negar Jesus diante dos homens, Jesus vai o negar diante do Pai que está no céu. Ou seja, aqui é uma imagem, é uma frase retórica forte utilizada pelo evangelista Mateus para nos convidar a verdadeiramente testemunhar Jesus diante das pessoas, diante do mundo, diante da sociedade, a anunciar com a vida, com a palavra, Jesus, mesmo que nos custe perseguição, e não ter medo disso, e não ter medo das perseguições sofridas. Só que se nós continuarmos a narrativa, e aqui que está a intenção, um texto não pode ser pego de forma isolada. Lá na narrativa da prisão, paixão de Jesus, nós vamos ter um personagem, Pedro, que nega Jesus. Ou seja, Pedro negou 3 vezes o Salvador. Então, olha só, diante desse texto aqui, nós deveríamos pensar. Então, Pedro não vai ser salvo, Pedro não vai ser perdoado por Jesus. Mas qual não é a nossa surpresa que ao final do Evangelho, quando Jesus ressuscitar se manifesta aos discípulos, quando o anjo diz que Jesus ressuscitou, o que o anjo diz às mulheres? Mandem eles para a Galileia e avise a Pedro e os meus irmãos que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Ou seja, depois da ressurreição, aquele pecado imperdoável de Pedro
foi perdoado por Jesus. O pecado de ter traído, de ter negado Jesus, foi perdoado por Jesus, de tal maneira que Jesus o coloca como líder da igreja primitiva. Então, é interessante isso. Isso aqui não é para nos desestimular vamos dizer assim, o testemunho. Não, nós devemos testemunhar, devemos ter a coragem para dar a vida por amor a Jesus, mas se por acaso nós fraquejarmos, nós nunca devemos duvidar do perdão e da misericórdia de Jesus por nós, no exemplo de Pedro, tá certo? E na segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo nos ensina algo muito lindo. O dom ultrapassou o delito. Paulo está refletindo com a igreja de Roma a realidade do pecado que invadiu o mundo por causa do pecado de Adão, o pecado que já existia no mundo antes mesmo da lei ser dada e que levou todos os homens à morte, levou toda a humanidade à morte. Entretanto, por meio do novo Adão, que é Jesus, Deus abriu a vida eterna para todos. Então veja só, a graça é maior que o pecado, o perdão é maior que o pecado, a salvação é maior que o pecado. Então é muito bom a gente ler as cartas de Paulo e tentar trazer para a nossa espiritualidade, para a nossa existência. Porque nós muitas vezes, do ponto de vista da prática pastoral ou da nossa própria espiritualidade, a gente dá muito mais ênfase ao pecado, às falhas, aos delitos que a gente comete, como se eles fossem imperdoáveis da parte de Deus, ao passo que a Escritura diz justamente o contrário, que o pecado existe sim, a realidade do pecado existe sim, da nossa contradição, do nosso contra-testemunho, de nossa infidelidade a Deus, tudo isso existe. Mas muito maior é a graça, o perdão e a salvação de Deus, a tal ponto de que, sem merecimento algum de nossa parte, sem mérito, sem a necessidade de uma obediência a uma lei religiosa, porque muitos pensam que vão ser salvos por cumprir as leis civis, religiosas, etc. E não é nada disso, porque salvação não é barganha, é Deus que nos salva, não é a gente que se salva. Então, essa palavra nos ensina que a bondade de Deus é muito maior que a nossa fragilidade, o perdão de Deus é maior que o nosso pecado. E isso, repito mais uma vez, não é para justificar as nossas contradições, mas é para nos ajudar a viver com mais otimismo e confiança e fé em nossa vida. Teremos a realidade do pecado presente na nossa vida, nossas fraquezas, mas nunca podemos duvidar que o amor e o perdão e a graça de Deus por nós é muito maior. Por isso mesmo que Ele, o Pai do céu, envia Jesus para ser o nosso Salvador de forma gratuita, porque sabe que nós não merecemos e nós não temos condição nenhuma de superar plenamente o pecado na nossa vida, a não ser que Ele mesmo, o próprio Deus, nos salve, como nos salvou na pessoa de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, nesse 12º domingo do tempo comum, nesse dia do Senhor, que a gente possa pedir ao Senhor a graça de sermos profetas corajosos, de anunciar com a nossa vida e com a nossa palavra a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, o Evangelho do Reino, que nós tenhamos coragem verdadeiramente de testemunhar Jesus diante do mundo e diante da sociedade. Se nós fraquejarmos, que nós não duvidemos do perdão de Jesus por nós, porque o amor de Deus, o perdão dele, supera as nossas contradições, supera o nosso pecado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, de bom sucesso à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, você querido rádio ouvinte internauta, você que está passando pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.